pessoas que estão online, as pessoas que estão aqui, tiraram um tempo da sua vida para vir aqui compartilhar esse momento tão especial comigo. Quero agradecer à minha família, que está aqui representada na figura da minha, ai meu Deus, da minha caçulinha, da minha irmã mais nova, a Eli Marta, na pessoa do Lucas, meu sobrinho, da Ami, que é minha sobrinha e amiga, a Ami, do Lurian, meu filho, e do meu companheiro, Roberto. Então quero começar agradecendo essa representatividade que vocês trazem aqui. Eu quero evidenciando como minha origem ribeirinha e periférica não é ponto de partida a ser superado, mas fundamento de uma docência comprometida com perspectivas decoloniais, antirracistas e interculturais. O texto se organiza em 5 seções principais, que articulam uma infância ribeirinha entre mundos, revisita as experiências iniciais na várzea de Santarém, marcada pelas cheias e vazantes e pela constituição de uma pedido em memória, e ao meu filho Lurian, que está aqui, por isso que a foto dele não está ali, vocês podem ver ele ao vivo aqui, que na espiral do tempo reúnem minha ancestralidade, meu começo, meio e começo. Não tenho mais meus pais, eles não encarnados por esse momento, mas eu tenho certeza que eles estão espiritualmente celebrando comigo hoje. O segundo momento do memorial é uma dedicatória, na verdade uma epígrafe, não uma dedicatória, uma epígrafe de uma reflexão na defesa de memorial dele, de que enquanto ele se formava, ele tinha sempre a sensação de incompletude. Parece que ele não tinha lido o suficiente, não tinha estudado o suficiente, não sabia. A impressão que ele tinha de que essa incompletude era muito visível para todas as outras pessoas. Identificar sobretudo e remarcar sobretudo essa incompletude. Você ainda não é, você ainda não tem, você ainda não conseguiu, ainda não chegou lá. E essa é uma das violências epistêmicas que a escola não é esse desempenho brilhante e individualizado, mas é a possibilidade da gente construir, estando nesse lugar, a possibilidade de que outras pessoas possam estar aqui também. Então, todo o sentido da minha trajetória acadêmica, isso eu vou deixando claro ao longo do curso, eu vou compreendendo à medida que essa trajetória também vai se consolidando, eu vou compreendendo que tem um propósito de estar na universidade como professora que não tem a ver apenas comigo, claro, eu apenas pelo meu esforço pessoal. Eu estou aqui porque outras mulheres me deram material para que eu pudesse estudar, por exemplo. Aqui eu estou falando da minha mãe, estou falando das minhas irmãs, estou falando das minhas professoras, estou falando com quem eu tenho construído essa caminhada na universidade. E ao mesmo tempo porque está aqui como resultado de um processo coletivo, ribeirinhas, como em outras comunidades tradicionais, todo mundo é meio parente, então eu estudava, as minhas primeiras experiências escolares foram estudar com os meus primos, que na verdade mais tarde eu descobri que eram meus sobrinhos, não eram meus primos. Com outros primos, esses sim, primos mesmo. A nossa professora era uma parente comunitária, do lado da igreja, do lado, então todas as coisas da vida comunitária, da vida social aconteciam lá, teriam me feito sobreviver às violências epistêmicas que eu sofri depois, quando a minha família faz a transição quase completa para a cidade. E eu vou estudar em escolas urbanas. Não sei se vocês, alguns de vocês conhecem o mundo ribeirinho e caboclo, a lei que está aqui conhece, mas os caboclos da Amazônia, eles trocam o O pelo U. O linguajar caboclo é um linguajar muito parecido, tem uma correlação muito direta com as línguas indígenas que têm uma predominância do U, Então, por exemplo, o boto, um caboclo fala buto, não fala boto, fala buto, eu vou, eu vou, Então, eu cresci nesse mundo ribeirinho e eu falava com meus pais, com meus avós, com minhas tias, como minhas mães, porque eu tive 2 mães, tenho 2 mães, e quando eu cheguei na escola urbana, essa foi uma característica
que Os que viam no corpo dela uma falta que era, na verdade, excesso de mundo. Em Paris, aprendeu a complexidade do alto para descobrir que já morava na baixa, no quintal da mãe, no chá de benzedeira, na conversa que o rio tem com a raiz da samaúma. Hoje, habita o verde que nasce entre o concreto de Brasília. Abre fendas na parede e planta sementes nos canteiros. O título não é um documento institucional, é uma canoa que busca o caminho de volta. Ana Teresa é titular da própria história, doutora em confluências, cria de uma irmandade. Acredito que o trabalho da professora Ana tenha um enorme potencial em outras sociedades pluralistas e altamente desiguais, tais como a África do Sul e os Estados Unidos, bem como naquelas que ainda não reconhecem sua pluralidade e interculturalidade, muito menos sua desigualdade e suas raízes profundas no colonialismo e na escravidão, como a França ou a Holanda. E como meu lema é "a língua não deve nos separar", a tradução estava em primeiro plano em minha mente quando lia pelo memorial e considerava todo o restante um material de apoio. Se a internacionalização crítica, como ela a denomina, é um objetivo da Universidade de Brasília, então considera a professora Ana Teresa esse título de titular é realmente um ótimo ponto de partida. Nasceu onde a água decide o tempo, e o pé no barro é a primeira filosofia. Foi silenciada pelo giz e pela palmatória, que tentaram apagar o do falar, como se a boca não guardasse a memória de milênios. Foi muitas em uma só. A menina que temia a cobra grande, a jovem que pariu caminhos em meio ao abandono, a atriz protagonista de um novo caminho político, a mulher que estudou à luz de velas, enquanto outras mãos lavavam o destino do filho. Atravessou o mapa do calor do norte ao frio do sul. Mas mesmo com esse sofrimento, essa coisa mais psicanalítica, ela é extremamente encantadora, né? E a Ana não perde esse fio condutor que, para mim, o tempo todo é o afeto, né? E ela sofre por falta do afeto, mas é o afeto que traz a Ana de volta o tempo todo, né? E isso, para mim, é o fio condutor da sua canoa, né? Você vai confluindo por um rio de afeto, né, Ana? E é isso que vai fazendo você parar, né? É pelos afetos que você vai seguindo, né? Foi afeto que te levou também até Curitiba e foram outros afetos que vão te levando para os lugares. Então você continua confluindo. No poder da Ana, né? Ninguém que está nessa sala poderia ficar sem ler esse memorial. Eu recomendo profundamente uma leitura depois da revisão. Agora, né? Da Ana Teresa, o memorial, da capa ao que não é o fim. Quando a gente chega na última página do memorial dela, e para concluir, quando a gente lê o texto, a memória da Ana Teresa, eu senti o cheiro também. E eu senti o cheiro em algumas coisas, quando ela fala da merendeira do cheiro de azedo. Quando eu li essa parte, eu me lembrei da minha escola, que da merendeira, que tinha o lanche, né, que a gente tomava, tipo do governo americano, né, o Mercoside, né, que mandava, né, o leite pau de índio, que era chamado na época.
tomava na escola. Quem é desse tempo deve lembrar, né? Então, quando eu li esse trecho, eu senti o cheiro da merendeira azeda. Então, nós faremos uma leitura resumida da ata, porque está todo mundo agora, né? Querendo dançar. Querendo ir para aquela outra fase, que é fazer o que nós gostamos e sabemos muito fazer, que é festa também, que é muito importante. Sim. Festa como construtora de conhecimentos. Então, vamos lá. Então, de forma abreviada, aos 12 dias do mês de junho do ano de 2026, eu inicio na sala de atos da Faculdade de Educação da UNB e, por meio remoto, a Comissão Especial Avaliadora de Memorial para Promoção para a Classe E, com denominação professor titular da professora doutora Ana Tereza Reis da Silva. A defesa teve início às 14h30, com a abertura da professora doutora Eliane Campos Machado, diretora da Faculdade de Educação, que cumprimentou os membros da banca e declarou aberta a sessão. Em seguida, a presidente, doutora Luciana Hagman, apresentou a banca especial avaliadora, explicou as regras da defesa pública e concedeu a palavra à candidata para a defesa do memorial. Logo após foi iniciada a fase de arguição. Nesse momento fizeram uso da palavra sucessivamente a doutora Juliana Merson, da Universidade Veracruziana, a doutora Simone Rosendo de Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a doutora Geli Monice Augusto, da Brown University. Como membros titulares, havendo a professora respondido a cada uma das arguições. Terminada esta fase, em sessão reservada, a Comissão Especial Avaliadora atribuiu as notas 10, 10 e 10, respectivamente, deliberou pela aprovação máxima, com a nota 10 pelo memorial e 10 na tabela de pontuação de referência. Parabéns para a professora Ana Tereza. Esta ata será depois assinada por todos os membros e vai seguir depois o processo normal. Então, parabéns mais uma vez, obrigada a presença de todos. A gente pode encerrar agora a reunião, ou abrir os microfones, abrir para as fotografias aqui. Tem que fazer as fotografias.